Seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do canal, e nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a estar calculando tijolo por metro quadrado e também a argamassa de assentamento. Tem outras maneiras aí que tem vídeos por aí rodando, é que a pessoa só cria um parâmetro lá de tijolos por metro quadrado e faz uma tabela dividindo, no caso, dividindo a área, né, da parede pelo parâmetro que ele criou de tijolos por metro quadrado. Dessa forma é a forma mais simples, mas não é a forma mais eficaz, que ela não vai gerar tipo ali a argamassa de assentamento. Dessa forma que nós vamos fazer, nós vamos estar especificando cada detalhe do assentamento, no caso de quantos blocos, porque nós vamos fazer uma parametrização por bloco e não por uma área, uma região de 1 metro quadrado. Beleza? Então fiquem no vídeo aí até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse tipo de conteúdo, e é um conteúdo ali de um nível intermediário ali já para avançado, porque existe parametrizações, fórmula e muito mais. E eu coloquei, já criei esse arquivo aqui só para estar mostrando para vocês como é que vai funcionar, para vocês entenderem mais ligeiro. E eu já criei aqui, eu trouxe esses blocos de um template meu. Caso você queira esses blocos, eu vou estar deixando eles junto ao material, que o link também vai estar na descrição. Você pode ir lá e fazer o download de todo o material que tiver lá, você pode estar usufruindo, que é de graça. E criei dois tipos de paredes aqui no template padrão do Revit. Esse é aquele template de arquitetura mesmo. E eu vou mostrar aqui como é que eu criei elas rapidão para estar só acelerando o vídeo. E pessoal, se você já gosta desse tipo de vídeo aí, deixa aquele like, você vai estar ajudando aí o canal a estar crescendo, beleza? Se não for inscrito, se inscreve aí para vocês não perder nenhuma novidade aqui. Eu vou estar abrindo aqui o nível 1 desse template, desse projeto. Essa parede aqui basicamente eu peguei ela do padrão esse padrão aqui mesmo de 200 milímetros genérico aqui do Revit. Qual foi? Vamos ver aqui que eu vou pegar ela aqui certinho. A que eu usei foi essa genérica 200 milímetros. Eu dupliquei ela, editei, no caso eu abri ela, dupliquei, e aqui eu não fiz quase nada. A única coisa que eu vim aqui foi eu troquei só a espessura dela, coloquei, no caso ela já estava 20 centímetros, eu mantive. Caso você queira colocar um material, você pode estar colocando para estar acompanhando a aula aí, ou no caso se você estiver usando um template, já vai ter o material, as espessuras, camada, tudo. Mas eu não vou estar fazendo isso nessa aula, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Aí eu vou estar deixando bem básico assim mesmo. E só isso que eu fiz. E aqui em dados de identidade, em descrição, eu coloquei uma descrição aqui para a parede. Eu coloquei parede 20 centímetros, só para a gente estar filtrando lá na tabela. E ok, aí eu dupliquei ela, eu vim aqui, dupliquei ela e criei essa outra aqui também, ó, a de 15 centímetros. Mesma coisa, só renomeei ela, coloquei parede de 15 centímetros, e aqui em descrição eu troquei de 20 para 15. Então eu fiz dois tipos de paredes aí diferentes, só para estar fazendo a aula aqui com vocês. E vai funcionar assim, pessoal. Eu vou abrir o corte aqui. Aqui é um bloco, eu vou estar ocultando aquela parede ali, HH, só para você estar entendendo aqui melhor. Nossa parametrização ela vai funcionar por bloco. Nós vamos usar, tipo assim, unir um bloco com a argamassa do assentamento dela. Todos sabem, se for parar ali para calcular, vocês sabem que tem um bloco, e se a gente for dividir a argamassa de assentamento para cada bloco, vai ser a metade, porque o outro bloco que vai vir aqui na lateral, tipo assim, o outro bloco que vai vir aqui na lateral, ele já vai ter a argamassa dele. Então significa que por bloco a gente vai ter a argamassa na lateral e na parte superior, tipo um L. Aí depois a gente montando esse conjunto aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui rapidão. Eu vou montar esse conjunto, vou copiar, vou pegar aqui no canto, vou jogar para cá, ó, e ele vai dando os encaixes, ó, tipo esse daqui já, essa argamassa já vai assentar o outro lado, e assim em diante. Eles vai dando a sequência e vai formando esses blocos aqui. Então, resumidamente, nós vamos calcular uma lateral e uma parte superior como um bloco fechado ali, para a gente estar criando nossos parâmetros. E é isso aí. E
a largura também, né, que vai ser uns parâmetros que a gente vai criar lá, que eu vou explicando conforme o desenvolver do projeto aí, eu vou explicando como é que funciona, o decorrer da aula no caso. Então, show de bola, vamos lá para a tabela. Você pode estar criando essas duas paredes e os blocos, eu vou estar deixando, vou ver se eu vou deixar esse arquivo pronto, para quem querer usar e para não ter que criar, só para acompanhar a aula aí, eu vou estar deixando esse arquivo pronto, sem a tabela, para você estar só fazendo a tabela. O link vai estar na descrição para você estar fazendo o download desse mesmo conteúdo, dessa mesma forma que está aqui. Beleza? Então vamos lá para a tabela. Para criar uma nova tabela, você vai vir aqui em tabela no navegador, botão direito. Tem duas formas de tabela, tabela de quantidades e tabela de levantamento de materiais. No caso, nós vamos usar a tabela de levantamento de materiais, que é essa terceira aqui. Você pode clicar nela ou você vem aqui em vista, tabelas e levantamento de materiais, que dá na mesma. Como a gente vai estar... não esquecendo, antes você tem que configurar a unidade de medidas, o N no teclado. Você vem em comprimento, coloca metros, coloca aqui 3 casas decimais para não ter nenhuma complicação e só, ok. Após isso você pode vir aqui nas tabelas, criar nova tabela de material. Vou escolher aqui a categoria, que é parede, né? Todo elemento que você querer tirar quantitativo dele, você vai ter que ver qual é a categoria dele para você estar tirando os quantitativos. Então no caso é parede, então nós vamos escolher parede aqui, ok. Qual os campos nós vamos querer nessa tabela? Eu vou querer descrição, conforme vocês lembram que eu coloquei aqui na parede em editar, eu vim aqui em descrição e coloquei aqui parede 15 centímetros, é porque eu quero filtrar por esse campo de descrição. Show? Então, parede, né, que eu acabei saindo aqui, parede, construção nova. Aqui você pode estar renomeando a sua tabela, colocando o nome que você entender. E os campos aqui eu vou colocar descrição, deixa eu procurar ela aqui. Descrição, vou vir aqui na setinha, vou jogar para cá. Você pode estar colocando família, tipo, conforme, para você não estar se perdendo. Só que eu prefiro abreviar ali a tabela, deixando com menos campo possível. Por isso que eu vou colocar só descrição e o restante. O segundo parâmetro pronto que eu vou usar aqui é o material área. Então eu vou procurar ele aqui. Material área, tá aqui, ó, material área, e vou jogar ele para cá também. Após esses dois campos colocados, que são os que já estão prontos, eu vou estar criando os novos campos. Então eu vou vir aqui, ó, novo parâmetro. O nome desse parâmetro eu vou colocar aqui comprimento do tijolo. Eu só abreviei aqui que não coloquei o comprimento coloquei só comprimento tijolo para estar ganhando mais tempo aí. Ele vai ser um parâmetro de comprimento mesmo, porque é justamente o que a gente precisa. E show. Instância, vou manter instância e ok. E você vai repetir também esse processo aí mais 3 vezes. Vocês vão colocar altura, largura e mais um parâmetro de assentamento, de espessura de argamassa. Então eu vou criar esses parâmetros aqui, vou acelerar o vídeo um pouquinho e já eu volto aí. Beleza, criei mais esses parâmetros aí, ó, comprimento do tijolo, altura do tijolo, largura do tijolo e espessura da argamassa. E beleza. Aí o próximo passo aqui, eu vou já estar clicando aqui em OK. A tabela vai estar dessa forma aqui. Caso você esteja usando um outro template, esteja cheio de paredes aqui, cheio de materiais, outros detalhes, vocês podem estar vindo aqui em filtros, ó, editar. Vai usar o filtro, vocês podem estar filtrando. Tipo assim, se você escreveu em todas as paredes tijolo, você pode filtrar por tijolo. No caso aqui eu posso estar vindo aqui, ó, lembrar que eu coloquei o nome parede na descrição, então eu posso vir em descrição igual, aí eu colocar aqui parede, que aí ele vai filtrar tudo que tem o nome parede na descrição e vai retirar todos aqueles outros campos da nossa tabela. No caso,
nós não tem, eu só criei 2 paredes e esse template aqui é bem básico, eu não vou precisar fazer esse filtro aí. Classificar, agrupar, sempre eu venho aqui, retiro esse temizar cada instância e sempre aqui eu coloco calcular contagens e totais, beleza? E eu vou dar um OK aqui. Beleza, ele deixou aqui parede de 15 centímetros, é porque aqui eu acabei criando 2 tipos de parede, mas eu troquei aqui, então eu vou voltar para uma parede de 20 centímetros, beleza? Justamente que apareceu uma linha ali só, porque eu só tinha um tipo de parede aqui feito, então agora eu vou estar... E só mais um recadinho aí, eu estou usando esses blocos, mas no caso seria você... o que eu indico é você estaria fazendo uma parametrização em cima de um tijolo de bloco cerâmico. Eu coloquei esses blocos aqui só para estar mostrando como é que funciona. Então vou voltar aqui no levantamento de material. Aqui ele está dando que tem várias, é porque eu não coloquei aqui no editar. Vou colocar aqui, ó, descrição e vou dar um OK, que aí ele vai separar as paredes aqui, quantas paredes tiver. Beleza? Então eu só vim aqui em classificar e coloquei aqui para ele classificar por descrição. Isso aqui vai depender muito do tipo do que você vai querer. Então OK. Perfeito, 2 tipos de paredes e essas paredes aqui tem uma área de cada uma de 16. Se eu vim aqui e alterar o tamanho de uma delas, se eu ir lá na tabela, veja que a de 20 centímetros já foi alterada para 18. Beleza? Então é isso aí. Agora eu vou voltar aqui em editar. Vou criar uma fórmula para a gente estar calculando a quantidade de tijolo. Então eu vou vir aqui em fórmula. Essa fórmula eu vou colocar aqui quantidade de tijolo, QTDE tijolo. Show. E vou deixar um número, um parâmetro tipo de número mesmo, porque depois nós vamos usar uma perda, um cálculo de perda. Aí no cálculo de perda que eu vou usar um número inteiro, mas por enquanto eu vou usar um número mesmo, que ele vai dar números quebrados aqui no caso. E a fórmula aqui no campo de fórmula, essa fórmula aqui eu vou estar criando ela aqui. É uma parte que talvez você vai ter mais dificuldade, foi onde eu tive mais dificuldade quando eu aprendi, mas também não é um bicho de 7 cabeças. O primeiro campo que eu vou estar colocando aqui é o material área. Então eu vou vir aqui no... Primeiro eu vou estar colocando os campos, aí depois eu vou fazer aquelas fórmulas que a gente estudou lá no ensino médio, que é as fórmulas, né, colocando ali as equações. Aí primeiro eu vou estar colocando os campos, aí depois eu venho colocando os parênteses para estar dando as prioridades para os cálculos. Então o primeiro campo vai ser o material área. Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, colocar material área, OK. Aí esse material área aqui eu vou dividir ele, vou colocar um barra, eu vou dividir ele pela aquela regrinha que eu criei lá dos tijolos. Vocês lembram lá que eu criei tijolo mais a espessura da argamassa? Então eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, vou colocar aqui comprimento do tijolo, beleza? Mais, porque nós vamos estar somando o comprimento do tijolo mais a espessura da argamassa. Então eu vou vir aqui e vou colocar espessura da argamassa. Esse seria um bloco daquela parte deitada. O pior é que não dá para mim sair, para mim voltar lá no projeto para me mostrar para vocês, é porque se eu sair aqui eu vou perder o que eu fiz. No caso, eu vou perder sim, porque se eu der OK, ele não vai deixar eu voltar. Aí, ó, ele disse que tá unidade inconsistente, senão eu ia voltar lá para mostrar para vocês. Beleza, então. Então, comprimento, tijolo, mais espessura da argamassa, vezes a parte que é deitada, que é a parte mais comprida ali do bloco, e mais argamassa. Agora eu vou fazer a altura do bloco. Então eu vou colocar... A gente sempre multiplica quando a gente quer pegar uma área. Então eu vou dar aquela estrelinha no teclado, que é o símbolo de multiplicar aqui no Revit. Então eu vou vir aqui. Agora eu vou pegar o parâmetro altura do tijolo, mais no teclado, e vou escolher a espessura da argamassa novamente. Então o primeiro bloquinho ali, o primeiro
parâmetros de cálculo eu já criei. E a nossa primeira regra aqui praticamente está pronta. O que eu vou fazer agora é só dar as prioridades de cálculo aqui para o Revit entender qual é aquelas regrinhas da equação. Qual a minha prioridade do meu cálculo aqui? Vai ser essa área aqui, ó, vai ser a minha prioridade, vai ser essa. Então eu vou colocar um parênteses aqui, outro aqui, todo final aqui de vou colocar um outro aqui no caso, né? Porque aqui é uma continha só, então eu vou vir e aqui no final eu vou colocar um outro parênteses. Beleza? Aí com isso tem outras prioridades. Qual é a segunda prioridade aqui do meu cálculo? Vai ser vai ser calcular toda essa região primeiro. A primeira prioridade vai ser essa. A segunda vai ser essa toda. Então eu vou ter que colocar aqui um parênteses aqui no final e outro aqui no início que já tinha, né? Mas no caso esse parênteses aqui ele é dessa somatória aqui. Então eu tenho que colocar mais um que vai abranger o geral. Então eu vou colocar aqui mais um. Eu dei um espaço aqui, não era para não ter dado. É 2 parênteses. Aí desses 2 parênteses aqui, tá praticamente aqui já definido. Então a prioridade da nossa soma vai ser essa primeira. A segunda vai ser a geral. E a sobra que vai significar vai ser toda que vai dividir pela a nossa área. No caso aqui eu errei que não era aqui. Vai ser aqui, ó, comprimento. 2 parênteses, beleza? É que eu tinha esquecido que eu tinha colocado aqui. Dividido, após o dividir, aí abre 2 parênteses, coloca o comprimento. Acho que vocês conseguiram entender aí. Qualquer coisa, vocês podem estar vendo aí certinho a regra, aí depois você, com o tempo aí, se você repetir essa aula aí umas 3 vezes, eu tenho certeza que você vai entender aí a fórmula. E eu vou dar um OK. Se der algum erro, o Revit vai dizer, ó, o seguinte não é um campo válido da tabela material área. Então tem algo errado aqui nesse material área. Eu vou deletar ele e vou colocar ele de novo. Vou vir aqui nos 3 pontinhos, material área, OK. Assim, aqui que eu acabei esquecendo, aqui também tem um parênteses, altura do tijolo, espessura, porque eu coloquei um aqui, né? Então tem que ter outro, aqui é uma regra, então tem que dar prioridade para ela também. Então a prioridade seria essa, juntamente com essa, então tem que colocar mais um no final, que significa que é desse conjunto aqui todo, ó. Agora sim eu acredito que vai dar certo, e deu certo. Quando não dá erro nenhum, é porque o Revit aceitou a sua fórmula ali. E beleza, vou dar um OK aqui e vejo que já tem alguns campos aqui novo, só que não tá nada somado porque a gente ainda vai ter que colocar os dados, né? Então eu vou colocar o primeiro dados aqui, comprimento do tijolo na parede de 15 centímetros. Eu vou estar usando aquele comprimento de 0,19. Esse dado você vai ter que colocar manualmente. A altura do tijolo 0,19 também, e a largura 0,09. Aqui na parede de 20 centímetros eu vou estar usando o comprimento do tijolo de 24,24. Aqui na altura do tijolo 0,19. Isso daqui é que nem eu falei, você vai olhar as especificações do seu tijolo e vai estar colocando. E a largura 0,14. Beleza? E a espessura da argamassa aqui é sempre 0,1,5, que é 1,5 centímetro no caso, que está em metros aqui, né? 0,01,5 embaixo também. E veja que ele já está dando a quantidade de tijolos. Caso não esteja assim de vocês, falta você calcular para ele somar totais. É só vocês virem aqui na formatação. Tá do outro lado aqui, deixa eu puxar para cá. Vocês vêm aqui em quantidade de tijolo, ó, e coloca aqui calcular totais, que aí ele vai fazer a somatória aqui geral mesmo de quantos tijolo vai. No caso nosso aqui é 380 tijolo que está somando. Se eu vim aqui, eu vou criar mais algumas paredes aqui. Vou digitar CS aqui, vou criar fazer um fechamento aqui. TR
No caso eu vou pegar essas daqui, vou trocar aqui para parede 20 e essa eu vou trocar para a parede de 15. Fazer aqui, tipo simular uma modelagem. Beleza, aí ó, as paredes fora são de 20 e as de dentro são de 15. Vou lá na tabela. E como eu modifiquei, como eu tirei, vocês viram lá que eu deletei uma delas, então ele perdeu todas as nossas digitações aqui. Aí o que nós vamos ter que fazer é vir aqui em material área, em editar, material área, calcular totais, ok. Aí ele já vai somar aqui e os comprimentos aqui de novo digitar comprimento tijolo ponto 19. Vou colocar no de baixo aqui, ponto 24. É porque ele só aconteceu isso porque eu deletei a família lá do projeto. Aí ele perdeu a comunicação. A altura do tijolo é tudo ponto 19 e esse ponto 19 também. A largura é ponto 09 e esse é ponto 14. A espessura ponto 0,1,5, que é igual para todos, né? Ponto 0,1,5 e show de bola. Agora só falta eu adicionar a perda, né? Então vamos lá. Aqui já deu a quantidade, ó, 656. Ele aumentou bastante o número de tijolo conforme eu aumentei as paredes lá. Vou vir aqui em editar. Vou vir em um novo parâmetro de soma, né? E esse parâmetro aqui eu vou colocar ele no nome de QT, quantidade mais 10%, que é a perda. E ele vai ser um parâmetro de número inteiro, porque eu não quero aquele monte de número quebrado que nem deu ali. E eu vou colocar aqui, vou clicar aqui nos três pontinhos, vou colocar a quantidade de tijolos, que é o parâmetro que a gente pegou agora, né, que a gente criou. Que a gente criou não, que ele determinou o número de tijolos, né, vezes 1.10. Tranquilo? Então, quantidade de tijolo vezes 1.10, que aí ele vai somar mais 10% na quantidade. E ok. E ainda não aconteceu nada, porque a gente tem que fazer aquela mesma coisa lá em formatação, quantidade de tijolos, calcular totais e ok. E tá aqui, ó. De 656 ele levou para 722 tijolos. E embaixo 1346 tijolos foi para 1480 já com a perda de 10%. O acréscimo, né, no caso. Então é isso aí. A primeira parte é essa. E a segunda parte aqui nós vamos para a questão da argamassa. Show de bola? Então vamos lá. Eu vou estar criando novos parâmetros aqui. Então eu vou vir aqui em editar. Vou vir aqui em FX. Aqui eu vou colocar o nome argamassa. Ela vai ser um parâmetro de número também, igualmente os outros. E na fórmula aqui, então eu vou estar criando a fórmula aqui com vocês, explicando como é que funciona. É o seguinte, a fórmula aqui que eu vou usar para tirar a argamassa, eu vou pegar, vou fazer aquela mesma soma, o comprimento mais a espessura, e vou estar multiplicando pela altura também, mais a espessura. Vou estar multiplicando normalmente, igualmente o anterior que a gente criou. Só que agora, para mim tirar a argamassa, somente a argamassa fora, eu vou estar subtraindo a espessura do tijolo, o tamanho do tijolo e a altura. Vou estar subtraindo, diminuindo, vou estar tirando fora o tijolo para sobrar somente a argamassa. Vocês vão entender aqui como é que vai funcionar. Então eu vou vir aqui nos três pontinhos. Vou colocar aqui comprimento do tijolo mais a espessura da argamassa, aquela mesma regrinha, beleza? A mesma regra e vezes, vou fazer também na altura do tijolo, mais também a espessura, beleza? Então a primeira parte seria essa e já vou colocar aqui os parênteses para mim não ir se perdendo. Então vou colocar o primeiro parênteses aqui, outro parênteses,
Aqui vou abrir outro, né? O correto depois que você pegar os macetes é você ir fazendo por etapa. E por enquanto é isso. Aí a próxima soma que eu vou estar fazendo aqui, a próxima parte da matemática é estar subtraindo. Então eu vou colocar menos. Agora eu vou colocar a espessura, o comprimento e a altura do tijolo. Comprimento. Coloca o parênteses, né? Toda vida aqui quando você abrir uma nova, você coloca o parênteses. Vocês vêm aqui na regrinha, coloca aqui comprimento do tijolo vezes a altura do tijolo e fecha parênteses. Agora vocês estão vendo que eu não coloquei mais a espessura, porque eu tô tipo só querendo pegar a subtração. A próxima, toda essa regra aqui, eu vou pegar ela e vou multiplicar pela largura, porque agora nós estamos querendo pegar metros cúbicos. Então eu vou multiplicar e vou no parâmetro aqui de largura do tijolo. Beleza. Aí após esse parâmetro aí, eu vou pegar e tem que multiplicar pela a quantidade de tijolo que a gente já determinou no parâmetro anterior que a gente tinha criado, aquela parâmetro de quantidade. Então eu vou multiplicar pela quantidade de tijolo sem a perda, porque perda é perda, né? A gente não precisa dela aqui no caso na quantidade de argamassa, porque a gente não vai usar a argamassa na perda. Então eu vou dar um OK. E por o Revit, como ele não funciona ali 100% a parametrização dele, isso é tipo uma gambiarra que a gente precisa quando não consegue finalizar uma regra aqui, a gente sempre divide por 1, que aí ele sempre vai conseguir finalizar. Porque se eu não fizesse essa divisão por 1, ele ia dar erro aqui infinitamente e não ia terminar. E aqui eu já vou estar colocando a perda já. A perda da argamassa vezes 1.1, que é 1.10 no caso, 10%, estou colocando aqui de perda, para ele multiplicar por 1 e acrescentar 10%. Agora eu só vou colocar vou finalizar aqui algumas regras para vocês entenderem aqui como é que vai funcionar. A primeira prioridade de cálculo aqui vai ser essa. A segunda é essa. E esse complemento aqui, ele tem prioridade nesse outro lado aqui. Então eu vou colocar aqui mais um parênteses aqui e outro parênteses aqui no final. Beleza? Vocês entenderam? Essa é uma prioridade, essa é outra prioridade de soma e essa daqui é prioridade em cima dessa daqui. É bem fácil entender, não é tão complicado assim. Aí aqui, qual é a terceira? Eu coloquei duas prioridades, aqui duas prioridades, a terceira e a quarta prioridade para somar aqui vai ser essa parte aqui toda. Ó. Então eu vou fazer o que? Vou acrescentar mais um parênteses aqui e mais um aqui no final. Show? E aqui também existe uma prioridade de cálculo aqui. Essa questão aqui, pessoal, de dar prioridade nos cálculos aqui faz parte daquelas regrinhas lá de equação que a gente aprendeu lá no ensino médio. Não tem como eu querer explicar para vocês aqui não. Aqui também existe uma prioridade na quantidade de tijolos e dividido por esse 1 aqui. Então eu vou pegar e colocar um parênteses aqui também, porque senão ele vai dar um erro também lá na somatória. E é isso aí, acabou a nossa regra aí. Qualquer coisa você pode estar parando o vídeo aí e só que o importante é você entender, né? Você entendendo aí você vai longe. Então eu vou dar um OK. Aí eu vejo que não deu erro, então deu certo a minha soma. Só que aqui eu vou renomear esse parâmetro aqui. Vou estar renomeando ele, eu vou colocar mais 10% aqui. Porque ele já está somado os 10%, porque nós colocamos aqui já, ó. Colocou já a perda aqui, vezes a perda. Então vou dar um OK. E vou dar um OK. E tá aqui já a nossa tabela quase pronta. A única coisa que a gente falta é fazer aquele parâmetrozinho lá de formatação. Vim aqui em argamassa. Vou colocar aqui para calcular totais. E vou dar um OK. E tá aqui.
Então, resumindo a nossa tabela, aqui, de acordo com a nossa modelagem aqui, ele vai ter, o quantitativo vai ter 28 metros de parede de 15 centímetros. O comprimento do tijolo, nesse caso aqui, dessa de cima é 19 por 19 por 9 de largura. A espessura da argamassa, aqui pode estar expandindo aqui, 1,5 centímetros. A quantidade de tijolo vai estar assentando esses 28 metros, são 656,751. E arredondando aqui para número inteiro com mais 10% da perda, vai ser 722 tijolos. E a argamassa de assentamento vai ser 0,38 metros cúbicos. Beleza? Aqui, esse cálculo aqui é de metros cúbicos. E aqui igualmente, 70, e por aí em diante. Assim você pode fazer esse exemplo aí para vários tipos de parede, que você criar quantos tipos de parede. E muito importante também, que nem eu falei, é sempre você, se você montou ali tipo o reboco, montou as outras coisas na parede, é sempre muito importante você vir no filtro e tá filtrando, tipo assim, a descrição, que nem eu expliquei, pela descrição, no caso, igual, e tipo assim, na parede, se você colocou parede 15 centímetros, ou você tem que colocar tijolo 15 centímetros, filtra tudo que você quer só de tijolo, que ele vai eliminar todos os outros dados da sua tabela e vai deixar só os tijolos. Show de bola? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje era essa. Só vou voltar aqui para mim estar reforçando aqui no corte. O que eu quis dizer ali lá naquela questão da subtração lá foi essa questão aqui, ó. Tipo, eu peguei aqui o exemplo lá que eu dei lá foi com 24 centímetros, né? Mas no caso aqui seria, vamos simular que isso daqui seria 24 menos os, no caso lá seria o geral. Nós pegamos aqui o geral, ó. Tipo assim, o geral, e eu diminuí menos o tijolo, no caso, né, menos 44, que aí ia sobrar só os 15, que era para a gente estar tirando a espessura da argamassa, que é para estar multiplicando, que foi no caso aqui que nem nós fez a regra lá, para multiplicar pelo número da largura do tijolo, para estar pegando o cúbico, metros cúbicos da argamassa. Beleza? Então, espero que você tenha gostado da aula e valeu e até a próxima.